Olá, meus amigos, meus amados, aqui é o pastor Anísio Rodrigues, Igreja Cristã aqui em Indaiatuba. Eu quero refletir com vocês sobre um tema de um livro que eu, até num outro vídeo que fiz, eu dei uma dica sobre esse livro, Nunca Desista de Seus Sonhos. Depois eu fiquei refletindo sobre essa questão de sonhos e você nunca desistir dos seus sonhos, porque algumas pessoas fazem confusão. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente tem a história de José. E quando se fala em sonhos, a gente se lembra de José, os sonhos de José. Só que existe uma diferença, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, para a gente entender melhor, a gente compreender quando a gente está falando de sonhos nossos e sonhos que são de Deus. Na verdade, quando José teve aqueles sonhos, para a gente entender, eu vou trocar esta palavra. José teve revelações da parte de Deus. José, na verdade, ele não sonhou em ser governador e nem muito menos em ter sido escravo, prisioneiro. Ele não teve esses sonhos, esses desejos. Aquilo era revelação da parte de Deus para a vida dele. Por que eu trago à tona essa história de José? Porque existem canções que muitas vezes nos fazem entender de maneira diferente, que José sonhou isso. Não, José não sonhou. Isso foi revelação, como eu disse, que Deus estava trazendo a ele, até porque José nem entendia o que é que ele estava sonhando. José não tinha noção do que eram aqueles sonhos. Você pode ver, como eu citei, a partir do capítulo 37 de Gênesis, essa história, e entender exatamente o que eu quero falar para vocês, o que é essa reflexão que nós estamos fazendo. Quando a gente fala de sonhos, você nunca desistir dos seus sonhos, a gente está falando de você não desistir dos seus desejos, os seus objetivos, as suas metas, até porque é importante nós termos metas, termos objetivos, a gente planejar. Essa é uma outra dica importante também, você ter planos para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o final do ano. Você precisa ter um plano, um planejamento, fazer um planejamento em cima disso. Então, essa diferença é importante você saber. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, seja para o que for, profissionalmente falando, eu quero ser um médico, isso é um desejo seu. Eu quero ser um cantor profissional, isso é um desejo seu, é um querer seu, é algo que está dentro dos seus projetos, projeto de vida. Eu quero ser um pastor, ministerialmente falando, eu quero ser um evangelista, isso são desejos seus. Claro que isso também pode estar nos pensamentos de Deus, mas quando a gente fala de você não desistir dos seus sonhos, são esses projetos, são coisas suas, é o seu querer. Como pessoa nós temos desejos, como pessoa nós temos critérios, e Deus também, porque Deus é uma pessoa. Então como pessoa ele deseja, ele tem um projeto, assim como ele teve um projeto na vida de José, projeto este que se realizou. José realmente veio a ser um governador e Deus tinha um propósito nisso. Agora eu quero dizer, os seus propósitos, quais são? Quais são os seus desejos? Quais são os seus objetivos? Você é solteiro, você deseja se casar? Quais são os seus critérios para a mulher que você deseja se casar, ou para o marido, o esposo que você deseja ter? Quantos filhos você deseja ter? Profissionalmente, qual é a profissão que você quer exercer? Enfim, o carro que você quer possuir. Esse é desejo seu, não desejo de Deus. É bom quando a gente deseja algo e Deus vem confirmar. Isso aí é lógico, você está alinhando o seu desejo, o seu propósito, a sua visão para o seu futuro. Você está alinhando
com aquilo que Deus também quer para você. Isso é bacana, quando a gente consegue unir essas duas coisas. É bacana, mas voltando aqui a esta reflexão, a esta fala, a este entendimento, não confunda os seus sonhos com os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus que Ele colocou no coração de José. Porque José, como volto a dizer, não tinha sonhado em ser governador. Aquilo era uma revelação da parte de Deus para a vida dele, e o propósito que Deus tinha para o projeto da descendência que ele havia prometido a Abraão. Projeto esse que veio ser o povo de Israel. Mas a minha pergunta para você nesse momento é: quais são os seus sonhos? Não fique depositando ou transferindo isso para Deus, é isso que eu quero dizer. E cuidado com louvores, com canções, com letras que confundem um pouco isso. Sonhos de José. Deus realizou os sonhos de José. Você também pode sonhar que Deus vai realizar os seus sonhos. O meu entendimento dentro desta palavra, e se você ler, você vai observar que é isso. O meu entendimento não é assim. O meu entendimento é que José não teve sonhos dele. Ele teve revelações de Deus. Então que você tenha sonhos que são seus. E que Deus, na sua onipotência ou soberania, possa vir realizar esses sonhos na sua vida. Mas se não se realizarem esses sonhos, é porque não é o desejo de Deus, ou porque você não está não se projetou, não planejou bem. Mas não é que esses sonhos foram de Deus e não se realizaram. Quando o sonho é uma revelação da parte de Deus, é outra coisa. Então não cabe dentro dessa dica, dessa referência que eu dei sobre o livro Nunca Desista de Seus Sonhos. É um livro de Augusto Cury, você pode ler e você vai observar que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Essa era a reflexão que eu queria fazer com você. Espero que você entenda bem, que você reflita bem e que Deus possa te abençoar nisso, nesses seus sonhos. Não desista deles, quaisquer que sejam os seus sonhos, em se casar, em possuir uma família, profissionalmente falando. Não desista dos seus sonhos, lute. Você vai encontrar barreiras, é óbvio. Nós encontramos muitas barreiras que impedem, mas que não podem fazer você desistir. Quando você encontrar uma barreira, olhe para essa barreira como mais um desafio que você tem que alcançar e ultrapassar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça prosperar o seu caminho. Amém.